Vamos ouvir agora a palavra de Deus lida e pregada. Hoje nós chegamos ao texto de Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 31. Deixem esse texto separado, já marcado na Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 31. Antes disso, porém, nós vamos fazer a leitura de Isaías 59. Vamos ler Isaías 59, versículos 1 a 21. Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 21. Todos achamos? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, retirarmos-nos do nosso Deus, pregar opressão e rebeldia, conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Vamos ler agora Romanos, que é o nosso texto. Romanos capítulo 3, 9 a 31.
Diz assim a palavra de Deus. Que se conclui? Romanos 3, 9 a 31. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito bem, irmãos, vamos orar. Senhor, agora, mais uma vez, lemos a Tua palavra e queremos nos deter sobre ela. Queremos ouvir da parte do Senhor a mensagem que o Senhor tem para nós, confrontando o nosso pecado, nos reavivando em relação à condição que já possuímos e da qual desfrutamos, a saber, a de sermos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nos edifica agora, confronta, exorta, fala conosco. É o que pedimos em nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, esse sermão, mais uma vez, foi escrito e pregado originalmente pelo pastor Iraldo Luna. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos anteriormente nos sermões passados, na Epístola aos Romanos, Paulo vem abrindo caminho para o Evangelho desde que falou sobre o poder do Evangelho para salvar pecadores. A partir disso, ele mostrou, já no capítulo 1, que a ira de Deus está sobre os homens por causa de sua perversão da verdade. Lá ele destacou o mundo pagão idólatra como um exemplo de como o homem perverte a verdade divina. No capítulo 2, que nós já vimos, Paulo se dedica a mostrar que essa realidade do pecado não está presente apenas na vida daqueles que não conhecem a Deus. O apóstolo revelou que o pecado e a indignidade humana não estão presentes apenas na vida daqueles que são reconhecidamente pecadores, ímpios, mas também na vida daqueles que escondem o seu pecado numa conduta moral de uma aparência meramente externa. Duas coisas ficaram claras a partir de tudo isso. A primeira é que o estar de acordo com a moral e os bons costumes não nos torna melhores, nem nos salva do nosso pecado. A segunda é que isso não nos livrará do julgamento divino, pois Deus sabe da nossa falsidade, conhece a nossa falsidade em nosso moralismo. A nossa própria consciência nos acusa disso. Por fim,
Tendo agora de modo muito claro os judeus em mente, Paulo parte para falar sobre aquele que usa a simples prática religiosa como uma forma de mostrar honra e dignidade diante de Deus, talvez até merecimento, confiando que não passará ou que será isento do juízo divino. Paulo encerra colocando que a circuncisão tem de ser a circuncisão do coração, pois do contrário terá louvor apenas dos homens. E ainda fará com que a pessoa seja ainda mais responsável pela sua condição diante de Deus. Isto é, alguém que tem a circuncisão na carne, mas tem o seu coração longe do Senhor. Com isso, meus irmãos, chegamos ao nosso texto. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 3, versículos 9 a 31. Nos fala sobre o fechamento desse discurso do apóstolo com respeito à indignidade humana. Ao mesmo tempo, funciona como que uma chave que, sendo girada, abre o caminho para o evangelho em si. De fato, no fim deste nosso texto, no fim dessa porção, Paulo fala especificamente, muito mais claramente, do evangelho. Vocês devem se lembrar que foi dito por parte do apóstolo sobre a ira de Deus. O começo da carta aos Romanos fala sobre a ira de Deus, só para agora apresentar o evangelho propriamente dito. É exatamente o que está acontecendo aqui nessa porção da sua carta. Ele termina de falar sobre o julgamento da ira de Deus sobre os homens e inicia o seu discurso sobre o evangelho. Sendo assim, meus irmãos, a mensagem deste texto para nós nesta tarde é: Deus proveu salvação para pecadores indignos. Deus proveu salvação para pecadores indignos. E este texto está dividido, esse sermão está dividido em duas partes. A primeira fala sobre a total indignidade do homem e a segunda sobre a salvação de Deus para o homem. Vamos ver então essa nossa primeira parte, a total indignidade do homem. O apóstolo trata dessa indignidade inerente à humanidade de duas maneiras. Primeiro, ele fala sobre a universalidade do pecado, isso é, todos são pecadores. Não há vantagem para o homem, para quem quer que seja. E a razão disso é que todos estão debaixo do pecado. O pecado é universal. Na raça humana, não está confinado, restrito a apenas um povo, a uma etnia, a um grupo de pessoas. Pelo contrário, todos são pecadores. O pecado afetou a toda a humanidade. Vejamos a descrição que o apóstolo faz da universalidade do pecado na raça humana. Vamos reler os versículos 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esta é uma citação de dois salmos. Salmo 14, versículos 1 a 3, e Salmo 53, versículos de 1 a 3 também. Se nós observarmos estes dois salmos, eles possuem uma linguagem idêntica. Uma das coisas que diferenciam estes salmos, uma das poucas coisas que diferenciam é referência a Deus. No Salmo 14, versículo 2, o texto diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Já no Salmo 53, versículo 2, nós lemos: do céu olha Deus para os filhos dos homens. A diferença aqui em relação a Deus, ao Senhor, não pode ser deixada de lado. Quando o Salmo 14 fala sobre o Senhor olhando do céu, está usando o nome que Deus usa para lidar com o seu povo, Yahvé. É o nome que nós comumente chamamos de a maneira pactual como Deus se revela ao seu povo. Agora Deus é conhecido pelo nome aos seus eleitos. Já o Salmo 53 está usando o nome de Deus para lidar com toda a criação. Então, enquanto o Salmo 14 fala que o Senhor está olhando do céu para os filhos dos homens, o texto aqui está falando, Yahvé olha dos céus para todos os homens. O Salmo 53 diz que do céu olha Deus para todos os homens, e a ideia aqui é que ele está olhando para toda a criação, não apenas para o seu povo. Deus está olhando do céu para referir-se ao pecado do seu povo, que é o mesmo de toda a raça humana.
Quando estes salmos são trazidos aqui para Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, são trazidos debaixo de uma única verdade. Não há ninguém na raça humana que possa estar fora da atuação, do alcance do pecado. A segunda maneira de o apóstolo apresentar a total indignidade humana é revelando a depravação total do homem. Ele antes estava falando sobre a extensão do pecado na raça humana. Agora foca na extensão do pecado na natureza humana. Dentro do homem, como o pecado afetou a nossa constituição, em tudo aquilo que somos. Ele parte para uma descrição nos versículos 13 a 18, texto que nós vamos reler agora. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esta, meus irmãos, é a natureza humana. Não há uma parte nela, ou uma parte dela, que não tenha sido tocada pelo pecado. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas volições, as nossas inclinações, as nossas escolhas, toda a nossa vontade, tudo aquilo que somos de fato. Tudo isso está completamente envolvido em pecado. Não há maneira mais acertada e honesta para descrever a natureza humana do que esta. O resumo é: não há temor de Deus diante de seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, a natureza humana mata o homem. Deus não é uma opção para um homem nascido em pecado. A sua natureza não cogita Deus. Nesse sentido, Deus está bem longe da natureza humana. Todos nós nascemos nessa condição. De maneira direta, o apóstolo Paulo está descrevendo o pecado que pode ser visível, que sem dúvida está presente também na vida dos incrédulos. Por isso, este eles que aparece no texto, em vários momentos está se referindo aos pecadores que vivem de acordo com a sua própria natureza. O foco aqui do texto é o pecado na natureza humana. Por isso, indiretamente, essa descrição da natureza humana se aplica a nós, pois essa ainda é a nossa inclinação, a inclinação do nosso coração. É por esse motivo que a Escritura diz que aquele, dentre os crentes que diz que não tem pecado, mente. É por isso também que em todos os cultos nós lemos a lei do Senhor e somos confrontados por ela. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Não é o propósito do apóstolo Paulo aqui falar como nós estamos mesmo depois de convertidos. Seu propósito é ressaltar de onde nós saímos, de onde nós fomos tirados, ou seja, como nós éramos, como nós vivíamos, como nós estávamos, qual a nossa situação antes da salvação. De fato, o capítulo 5 de Romanos vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo está mostrando que a nossa natureza humana impossibilita o homem de buscar o bem, de buscar a Deus, de fazer qualquer coisa boa. Por causa disso, o homem é totalmente indigno, por natureza, de qualquer honra, de qualquer glória, de qualquer merecimento. Some-se a isso o fato de que o homem é digno da condenação do julgamento de Deus. 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nem mesmo a lei de Deus pode ajudar o homem. Na verdade, a lei está do lado de Deus, não do lado do homem. A lei só piora a nossa situação, pois mostra a nossa corrupção desenfreada. Assim, meus irmãos, nós chegamos agora à segunda parte do texto, que fala sobre a salvação de Deus para o pecador. Fala sobre a salvação de Deus para o pecador indigno. E essa segunda parte do texto vai nos mostrar como a situação do homem é resolvida.
Qual o remédio para essa nossa natureza humana corrompida? O texto começa mostrando o que aconteceu no sentido contrário ao que nós acabamos de ouvir. E faz isso por colocar a lei de fora. Isso é o texto a partir do versículo 21. Romanos 3, 21 a 31. O apóstolo traz novamente a justiça de Deus à mente. Ele havia falado sobre a justiça de Deus lá no versículo 5 do capítulo 3, para dizer que Deus é justo ao condenar o homem por causa de sua injustiça. E até o capítulo 3, versículo 19, essa justiça causava medo e terror aos pecadores. A condenação do homem digno vinha pela justiça de Deus. Mas agora, essa justiça aparece de modo diferente. Embora seja a mesma justiça divina, ela deixa de ser condenação para ser uma justiça para salvação. Porque o foco da justiça mudou. Antes, a lei era o que estava em foco na justiça divina. E por causa da lei, todos estavam condenados. Mas agora a lei sai de cena e entra a fé. Agora o apóstolo começa a deixar de falar sobre a condenação do homem para falar sobre a sua salvação, que segue o caminho da fé. Vamos ler os versículos 21 e 22. Mas agora sem lei, isto é, sem a prática própria da lei, sem as obras próprias da lei, sem a sua própria força, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, e o texto continua no versículo 23. É por este caminho que a condição do homem muda. Como podemos ver aqui, nós estamos lendo sobre a justificação. Paulo está falando agora sobre a justiça de Deus que vem ao homem sem lei. Isto é, não que agora crentes nós não damos atenção, não damos valor à lei de Deus, mas que fomos justificados sem a prática da lei. A nossa justificação veio pela fé. O caminho da condenação do homem é o caminho da justiça que considera o homem culpado perante de Deus por causa dos seus pecados. Mas o caminho da justificação é o caminho pelo qual Deus considera o homem inocente. E isso é para ele, isso é para o homem, salvação. Mas como isso pode acontecer? A palavra usada para justificados no versículo 24 nos explica. Essa palavra fala, meus irmãos, de um processo judicial em que alguém é declarado justo. Vamos ler o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, isto é, sem a prática da lei, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esta pessoa não é tornada justa, mas é declarada justa. Assim como alguém era declarado condenado num tribunal e não tornado condenado. Justificação é o oposto da condenação. Meus irmãos, como isso pode acontecer a alguém que é declarado condenado por causa das suas más obras? A primeira resposta é que foi necessário que tudo isso fosse feito, essa obra fosse feita unicamente pela parte de Deus, sem qualquer envolvimento nosso. Isso explica o que o versículo 24 fala quando usa estas palavras, gratuitamente, justificação de maneira gratuita, por sua graça. Deus decidiu salvar um homem por sua própria conta, e para que isso acontecesse sem justiça, foi realizado um pagamento, a redenção. Isto é, Deus não simplesmente considera você justo, mas antes, ele leva à cruz e pune no seu filho o seu pecado. A redenção aconteceu no mundo antigo como um ato de libertação. E teve sua origem na libertação de prisioneiros de guerra por meio de um pagamento, que era considerado um tipo de resgate. E de fato, no Antigo Testamento nós já conhecemos essa terminologia. O Antigo Testamento fala sobre resgate, a lei sobre resgate. Por exemplo, um parente poderia resgatar alguém da sua família
que foi considerado escravo porque não podia pagar as suas dívidas. Então, se você tivesse as condições, você seria o resgatador, o libertador daquele seu familiar. Todo este processo de libertação, de resgate, foi posteriormente aplicado também aos escravos. A libertação dos escravos passou a ser também por meio de um pagamento. Essa ideia é trazida aqui para falar do pagamento que foi feito por Jesus Cristo, como o texto diz no versículo 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso aconteceu com o sangue de Cristo como propiciação. Vamos ler o versículo 25. A quem Deus propôs a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No templo de Israel, meus irmãos, havia o propiciatório dentro do Santo dos Santos, lá na parte mais interna do templo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para fazer a propiciação pelos pecados dele e do povo. Levítico 16, 14 e 15 mostra que essa propiciação acontecia com a aspersão do sangue do cordeiro sobre o propiciatório. O propiciatório era uma tampa de ouro puro que ficava sobre a arca, dentro do Santo dos Santos. Esse propiciatório significa o lugar onde acontece a satisfação, ou seja, o pagamento. O sumo sacerdote entrava com sangue, aspergia o sangue ali, e isso era a satisfação pelos pecados do povo, no sentido de que aqueles animais todos apontavam para Cristo. Então, no momento da propiciação sobre o propiciatório, a ira de Deus contra o pecado era apaziguada, aplacada, consumida e satisfeita. A Escritura está dizendo aqui que isso foi feito pelo sangue de Cristo, que satisfez e apaziguou a ira de Deus no lugar daqueles que creem em seu nome. Por isso, estas pessoas não serão mais condenadas diante de Deus, mas são agora, desde agora, declaradas justas. Como se nunca tivessem cometido nenhum daqueles pecados da lista que nós já lemos. A conclusão disso é que Deus nos declara justos diante dele mesmo, e ele fez tudo o que era necessário para que isso acontecesse. Por meio de seu Filho, ele pagou a nossa dívida sem que contribuíssemos com nada. Isso, meus irmãos, se chama graça. Por isso o apóstolo diz, no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É uma justificação graciosa da parte de Deus. Todo homem passará pela ira de Deus e será salvo somente aquele que por essa justiça graciosa de Deus for encontrado em Cristo Jesus, crendo nele como a sua justiça diante desse tribunal. Esta é a nossa conclusão. Vamos ler o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Onde está aqui, meus irmãos, então, o nosso orgulho? Diante disso, ele precisa ser esquecido e abandonado. Se estava sendo usado com outra alternativa, com outra desculpa, para se orgulhar, para se jactar nas suas próprias obras diante de Deus, tudo isso é inútil. Tudo isso, de fato, é até pecaminoso. Vejamos o que o texto diz nos últimos versículos da nossa porção. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei.
A lei tem o seu papel como um espelho que reflete o nosso próprio rosto, para mostrar os nossos pecados. A lei será a primeira a condenar um homem. Se não fosse a justiça de Deus em Cristo, o que seria de nós? Cada um de nós. Há uma parábola contada pelo Senhor Jesus que nos mostra de maneira vívida o que a justificação é. E ela está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Estes dois homens eram um fariseu e um publicano. Com a história do Novo Testamento, você já deve saber que os fariseus eram conhecidos pelo seu zelo, pelo seu rigor no cumprimento da lei. Já os publicanos eram cobradores de impostos, muitas vezes corruptos, conhecidos como pecadores, muitas vezes judeus, cobrando dos judeus esses impostos. O fariseu, porém, naquela montanha, de pé, orava de si para si. A sua oração era um discurso sobre como ele não era um pecador como todos os outros e como aquele que estava do seu lado, o publicano. O publicano, porém, de fé, sequer levantava os olhos a Deus. Batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você reconhece, você lembra de alguma coisa no texto que lemos em Romanos 3 aqui, a respeito dessa parábola? Uma coisa que deve nos chamar a atenção nas palavras do publicano e que nós encontramos na nossa perícope hoje é o termo propício. O publicano pede a Deus para que o Senhor fosse propício a ele. Aqui em Romanos 3 nós lemos sobre Deus sendo propício a nós. Este grito, este clamor do publicano pode ser traduzido de muitas formas. Salva-me, redime, paga a minha dívida. Não há nada que eu possa oferecer a ti, só clamo pela tua bondade. Pode ser uma das formas. Não são essas as palavras de um pecador perdido que conhece a justiça de Deus em seu Filho? Meus irmãos, são essas as nossas palavras? Palavras da justiça de Cristo, de que realmente precisamos? Deixe-me terminar dizendo o seguinte: Deus deseja e quer que você, com base na graça dele apenas, viva a sua vida cristã. Ele é justo e ele é o justificador. Ele não vê nada em você que se agrade. Porém, tudo que ele vê em você, ele se agrada. Porque ele vê em você a justiça de Cristo. Isaías 59, 16, 17 diz: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Meus irmãos, Deus se maravilhou em saber que nenhum de vocês poderia fazer qualquer coisa em favor de si mesmo. Isso se chama graça. É muito provável que nós tenhamos profunda tristeza e vergonha dos nossos pecados. Nós devemos ter tristeza e vergonha dos nossos pecados. Talvez alguns desses pecados sejam bem frustrantes. Mas esta mensagem é para pecadores que têm vergonha e tristeza por pecados. Porque Deus traz para junto de si pecadores condenados que pereceriam sozinhos e os veste de justiça, colocando neles a couraça da justiça de Cristo. Sendo assim, não é vergonhoso ser indigno de Deus. Todos nós o somos. Vergonhoso é não termos esta couraça de justiça de Cristo sobre nós. Porque todos verão a nossa vergonha, inclusive Deus. Ouçamos, porém, o que diz a Escritura em Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Que a justiça de Cristo seja a nossa única rocha, o nosso único fundamento diante de Deus naquele dia. Em nome de Cristo. Amém. Amém.